paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Milagres. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre um assunto que, às vezes, as pessoas preferem o silêncio, existe um certo preconceito, tem acometido milhares e milhares de pessoas, mas muitos preferem não conversar sobre o assunto. Para algumas pessoas, ter depressão está ligado à falta de fé. Então, para algumas pessoas, quem serve a Deus, quem é temente a Deus, não pode ter depressão. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, que é o nosso caminho, que é a nossa direção, a Bíblia trata esse assunto. E ela relata, lá nós não vamos encontrar o termo depressão, mas a Bíblia trata e relata caso de diversas pessoas, diversos homens, mulheres, que passaram por momentos de imensa tristeza, muita dor, que chegaram até pedir a morte, mas Deus soube tratá-los de uma forma especial. Deus esteve cuidando deles de uma forma maravilhosa, porque Deus nos compreende, Deus é aquele que sonda cada um dos nossos corações. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com a irmã aqui da nossa igreja, a irmã Odília. A paz do Senhor, irmã Odília. Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Pod Milagres. E a irmã Odília é uma pessoa que viveu essa situação. Ela foi acometida por essa enfermidade não apenas uma vez. E ela decidiu compartilhar com vocês a experiência dela, aquilo que Deus fez na vida dela e como que ela viveu e como ela conseguiu passar por isso e hoje está aqui para contar as bênçãos que ela tem recebido do Senhor nosso Deus e o cuidado de Deus na vida dela. Em uma conversa já anterior com a irmã, a senhora relatou que a senhora teve depressão não apenas uma vez, né? Não, 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes muito difícil. 3 vezes muito difíceis. Mas para nós entendermos um pouquinho quem é a irmã Odília, primeira pergunta que eu faço para a irmã: a irmã, ela sempre serviu a Deus ou não? Sim. Já nasceu num berço evangélico, Sim. A família já era evangélica. Então, sempre. Cresceu na igreja, cresceu conhecendo quem é Deus, foi alinhada numa fé e se casou, construiu família. E eu queria saber da irmã, quando foi a primeira vez que a irmã foi acometida? Se a senhora se lembra mais ou menos uma época, se tinha já filhos, se era casada? Já tinha minhas 2 filhas. Já tinha as 2 As filhas? 2 meninas já era bem grande. A Cássia acho que tinha 10 anos, né? Eu tinha 7 por aí. Aí foi a primeira vez que me deu. E como que a senhora identificou, quais foram os sintomas, o que a senhora sentia para a senhora identificar que a senhora não estava bem, que estava num quadro depressivo? Eu não comia, não bebia, não dormia, tinha medo de tudo, não gostava de tomar banho, nem lavar a cabeça, eu não tinha coragem, porque tinha a fobia de lavar a cabeça. Nem querer tomar banho, nem lavar a cabeça. Só comer queria não podia nem ver comer. conversar então com as pessoas, Não. jamais. Queria Queria ficar ficar sozinha, isolada. isolada. Essa foi a primeira vez? Foi. E nessa primeira vez, a senhora chegou a procurar ajuda de médico, de algum profissional nessa primeira vez? Muitas vezes, mas não adiantou nada. Não resolvia? Não. A senhora procurava médico, tomava remédios? Tomava remédio, continuava a mesma coisa. Mas assim, o que a senhora sentia o quê? Tomava remédio, não dormia? Não dormia, tinha uma fadiga, parece que a alma doía. E nessa primeira vez, assim, como já faz muitos anos, assim, pelo que eu conheço, até quando a senhora relatou a idade das filhas da senhora e tudo, já faz muitos anos. Já. Então, talvez a senhora nem se lembre, assim, detalhadamente. Mas como que a senhora conseguiu ir se recuperando? Pedindo a Deus, orando, gente orando por mim. Que nem o pastor Jonas chegou na minha casa, fez uma oração para mim. O irmão lá de Miracema. Não, Guararema ele morava. Em Guararema, esse irmão. Chegou na casa da Isso. senhora e Aí orou. ele orou por mim. E ele falou que quando ele orava por mim, ele viu uma nuvem negra saindo de mim. Depois desse dia, graças a Deus, fiquei muito tempo boa. Depois já voltou de novo. Aí já foi a segunda vez? Aí é a segunda vez.
Aí uma pergunta que eu quero fazer para a irmã. Nesse tempo, quando a senhora teve a doença pela primeira vez, que eu sei que a irmã é uma irmã intercessora, é uma irmã que está sempre orando, sempre nos grupos de oração, participa do nosso círculo de oração há muitos anos, e é uma irmã que ela é conhecida por todos da igreja como a irmã da intercessão, aquela mulher que ora, que quando ora, Deus opera, vê o agir de Deus. Nessa época a irmã já era essa irmã que já buscava a Deus dessa forma? Buscava, mas eu não tinha força para buscar do jeito que eu busco hoje. Hoje a senhora tem mais força. Hoje tem Então, mais mas a força. senhora já era uma intercessora Já. nesse tempo, quando foi cometida pela primeira Com vez? certeza. Já era uma intercessora. Já. Então, assim, a senhora vê que os medicamentos, os tratamentos não estavam resolvendo. Não. Um ponto, assim, que marcou foi o dia que esse pastor lá de Guararema foi na casa da senhora e Isso. orou. A senhora viu que ali Jesus fez a obra na minha vida. Jesus fez a obra na vida da Naquele senhora. dia eu levantei da cama, eu tomei banho, eu tomei café. Na janta eu jantei, lavei cabeça, que eu não tinha coragem de fazer isso. E agora a senhora relatou que as filhas da senhora eram pequenas ainda. E como que elas e o esposo da senhora reagia mediante? Porque eu imagino que a senhora não conseguia cuidar delas da forma normal, porque se nem fosse direito para tomar banho, talvez a senhora não conseguisse cuidar da rotina da casa, assim, diariamente, fazer tudo tranquilamente. Eu não fazia nada, minha filha. Eu tinha uma vizinha que ela cuidava de mim como ela fosse uma filha mais velha minha. Ela que cuidava. Ela cuidava de mim e das minhas filhas. Eu devo uma grande obrigação a ela. Então, olha para você ver, chegou ao ponto de uma vizinha precisar cuidar de cuidar mim. dos filhos, cuidar da casa, do Aham. serviço, que nem isso a senhora conseguia fazer. Não. Então, essa foi a primeira vez. Então, o que Foi. marcou foi a oração desse Oração. pastor. E assim, aí depois a senhora foi acometida pela segunda vez. Segunda Depois de vez. muitos anos? Ah, foi. Foi agora, deve ter uns 7, 8 anos. A segunda vez? Aham, a segunda vez. Aí a senhora ficou mal de novo? Aí fiquei mal de novo. Aí fiquei muito ruim mesmo. Aí nessa segunda vez que a senhora ficou muito mal de novo, a senhora procurou tratamento? Procurei tratamento em vários lugares. Fui para Manteira, fiquei internada. Para Colatina, aqui não tem médico que eu não fui. E não resolveu nada. O médico de Manteira passava 6 comprimidos para vir dormir. E um dia ele chegou ao ponto de me perguntar o que eu tinha, que ele tratava de mim e ele via melhor. E aquele tempo eu não estava melhorando. Porque ele já tratava antes Já. do dia a dia normal, Aham. médico de rotina. Aí eu respondi para ele, falei, doutor, nem eu sei explicar para o senhor o que eu tenho, porque eu tenho uma coisa que dói a minha alma. Dói Eu a alma. sinto a alma doendo, assim, parece que ninguém gosta da gente, a gente fica desprezado. E é interessante quando a senhora falou isso aí, dói a minha alma, é uma dor na alma. Na alma. Na alma. E a Bíblia fala isso, o salmista Davi, em Salmos, ele relata muito as suas emoções, e um dos salmos ele relata e ele pergunta, por que a minha alma está abatida? E abate mesmo, verdadeiramente abate. Abate ao ponto de perder a força, de perder De o ânimo, tudo. de perder Você não o tem coragem vigor. para orar para nada. Não tem ânimo nem para orar, Não. né? E nessa segunda vez, a senhora teve também pessoas que ajudou a senhora em oração? Tive pessoa aqui da igreja me ajudou, a minha filha me ajudou, uma irmã aqui da igreja me ajudou muito. A minha irmã fez um propósito da gente orar no monte 7 dias em jejum, de madrugada, nós saía eu, minha filha e a irmã aqui da igreja. No terceiro dia que a gente estava orando no monte, eu vomitei 3 bolas, parecia clara de ovo, quando você bate que ela fica bem durinha. Saiu de dentro de mim, a minha boca rachava, pingava sangue. Aí minha menina ficou desesperada. Ai, a minha mãe vai morrer, vai morrer. Falei, não, minha filha, não preocupe. Aí a irmã falou, não, minha filha, Jesus está curando a sua mãe. Quando a gente chegou em casa, que a gente desceu do carro, menina, tinha um cheiro de flor na minha casa, que eu não sei de onde que esse cheiro de flor saiu. Era um cheiro muito forte mesmo. Aí ela falou comigo, mãe, a senhora está sentindo isso? Falei, tô, mas não preocupa não, que não é para minha morte não, falei para ela. Não é para minha morte não, Ah, tá, é ela para assustou com minha o cheiro de cura. flor. Aham. Falei, eu tenho certeza que você é para minha cura, esse cheiro de rosa. Cheirava rosas Dentro de casa. dentro de casa. Aí desde esse dia, Aí Jesus me curou também esse dia, mas depois disso ainda voltou novamente. a senhora teve a terceira vez. Terceira Que vez. foi agora mais recente. É. Que até agora, inclusive, passou, mas o Fernando chegou a me visitar lá. O dia para mim era noite, era escura, uns dias escuros. O dia que a senhora Não, olhava, a senhora olhava, via via escuro. escuro. Não via que o sol estava quente, estava um tempo nublado para mim. E nessa terceira vez, a senhora chegou também novamente a procurar tratamento? Tratamento de novo, mas não adiantou. Foi Jesus de novo que fez a obra.
E nessa terceira vez, tinha também pessoas que orou com a senhora, que Tinha as irmãs buscava? que me ajudou muito em oração, os irmãos aqui da igreja orou por mim, as irmãs também do círculo de oração. É, porque a gente sempre tem, né, os Aham. pedidos lá Eu no círculo de pedia, oração, que a gente leva os as irmãs pedidos, daqui muitas vezes foi lá orar comigo lá em casa. orar na casa da senhora, Aham, muitas visitar, irmãs orar. foi, aham. Eu imagino, porque são companheiras de oração. E eu imagino que elas sentiam pela senhora, porque até o momento, por muitas vezes, a senhora que saía com elas para orar, Com para certeza. visitar, e agora, naquele momento, ó, como que é a vida. Quem saía para orar por outras pessoas, Precisei de agora ajuda. estava precisando de ajuda. Verdade. Estava precisando que outras fossem até a senhora para orar, para buscar, para interceder, para estar ali para oferecer, porque não só oração, né? Carinho também, Com porque certeza. a pessoa, quando ele está numa situação dessa, o emocional fica muito abatido, Fico. ele se sente muito mal, ele se sente que ele não é amado, né? Sente, a gente se sente sozinha. Tem tudo em volta de você e você está sozinha. Mas há um vazio, É um vazio é um vazio. muito grande. E como que a senhora, quando que a senhora percebeu que dessa terceira vez a senhora estava melhor, que a senhora foi curada? Ah, depois que as irmãs orou por mim, não só as irmãs aqui dentro da igreja, mas até da igreja batista foi lá em casa orar para mim, que eu tenho as irmãs que me conhecem, já oremos junto no monte com elas. Elas foram lá em casa orar para mim, graças a Deus, através das orações que eu fui curada. Nenhum médico deu uma solução para mim, nenhum. Das 3 vezes, ninguém deu uma solução para mim. Foi Jesus mesmo que me curou. Eu posso falar de alma lavada, que foi Jesus que me curou. Então, assim, eu vejo diante disso que, mediante a doença, porque a própria palavra de Deus nos ensina sobre isso, que a gente precisa, né, procurar Com a certeza. ajuda. A senhora procurou ajuda, mas o propósito de Deus na vida da irmã era ele fazer a obra. Verdade. E como eu já falei aqui anteriormente, a Bíblia ela relata casos de pessoas que fez muita coisa na obra de Deus, como o próprio Davi, Elias. Elias foi um. Elias foi um profeta muito, muito usado por Deus aqui na terra, que fez fogo cair do céu, que matou um monte, matou uma quantidade enorme dos profetas de Baal, e chegou um momento que ele estava sendo tão perseguido, né? Porque Jezabel tinha falado que iria matá-lo, e ele se sentiu tão mal, que ele pediu ao Senhor a morte. E Mas Deus é esteve cuidando verdade. dele. Então, assim, eu vejo que na vida da senhora, igual por tudo que a senhora passou, também foi dessa forma. Mas A senhora foi. passou pelo vale, mas Deus esteve cuidando da senhora. Uma coisa que eu quero perguntar para a senhora, em todo esse momento de tudo isso que a senhora viveu, toda essa dor, todo esse sofrimento, a senhora tem na memória algum dia assim que a senhora nunca esquece que foi o pior dia? Algum fato, alguma coisa assim que... Ah, tem um dia que eu cheguei, que eu fui no médico, até na doutora Vera, aí ela passou um remédio para mim e eu bebi, fiquei muito mal com aquele remédio. A vez de eu melhorar, parece que fez o feito ao contrário. Eu cheguei a deitar em cima de uma mesa que tem lá na minha varanda e falei com a minha filha: eu vou morrer hoje. Ela falou: não, mãe. Eu falei: vou morrer hoje. E ela ficou muito desesperada na hora, chorou bastante, eu também. Porque não é fácil, uma vez os outros falam de depressão. Depressão não é brincadeira, é coisa séria. Eu não gosto nem de falar isso até hoje, porque me dói. Machuca, né? Algo Eu machuca. sei o que eu já passei, não foi fácil. Meu marido sofreu, minhas filhas Sim, sofreu. imagina ela Quem vendo... estava ao redor de mim sofreu. Sim. Imagina a Muito filha da triste. senhora vendo aquela situação, né? A mãe deitada em cima de uma mesa e pedindo a Muito morte. triste. Eu imagino que foi assim, uma cena Eu muito forte. senti mesmo que eu ia morrer aquele dia. Não é eu que estava pedindo. Sim, Eu senti assim que eu ia morrer aquele dia. sim, sem força. Sem força. Eu pelejava assim para levantar, para reagir, não tem? Não tinha jeito de reagir. Falava: Jesus, eu não sou uma mulher assim, eu sou uma mulher de mexer com, ficar o dia inteiro mexendo com as minhas coisas. Eu não tinha coragem para nada. Eu não tinha coragem de levantar, fazer um café. Eu tinha coragem de fazer uma comida. Então, Foi assim, muito triste.
E muito difícil. Eu imagino a senhora Difícil. que é uma mulher que ora pelos outros, é convidada para orar, E liga, esse dia eu precisei de ajuda. Pois é, então assim, é para a gente entender que o dia, o vale, ele chega. Ele Chega para chega. todos. E não vai ser da mesma forma. Não vai ser. Para a senhora foi as situações, foi a depressão. E uma outra coisa que eu quero perguntar para a senhora, assim, que eu vendo toda essa situação, a senhora se lembra, assim, em toda essa trajetória, em todas essas vezes que a senhora teve depressão, tinha acontecido alguma coisa para a senhora chegar nesse quadro? Não, Laninha, eu não sei nem te explicar isso aí. Porque nada, não tinha acontecido lá, nós estava tudo bem em casa. Começou uma tristeza, sentindo assim uma tristeza, uma angústia. Eu não podia ver a noite chegar. Se eu ficasse do lado de fora, assim, sentada na minha calçada para a noite chegar, eu já ficava apavorada. Parece que me dava um pavor, assim, eu queria ir para dentro, que eu não queria ver a noite chegar. É uma tristeza sem explicação. Sem explicação. Sem explicação. Mas, assim, mediante essa situação, tudo isso que a senhora viveu nessas 3 vezes, hoje, a senhora acha que... Porque tudo que acontece na nossa vida tem propósito. Deus tem propósito em todas as coisas, e hoje eu sei que é dolorido a senhora falar, chega até a chorar, porque é normal, porque lembrar de um sofrimento é difícil. E é difícil, eu falo assim, a senhora é corajosa para se abrir sobre algo que a senhora viveu, um sofrimento que a senhora viveu, e está compartilhando com outras pessoas, não é fácil, não é algo fácil, é decidir falar sobre um assunto, sobre um passado que foi de dor. Porque é algo que a gente não quer nem lembrar de tristeza, né? Melhor a gente lembrar das coisas boas. Então, lembrar de algo assim não é fácil. Mas a senhora acha que depois de tudo isso que a senhora viveu, que alguma coisa mudou em relação, por exemplo, à fé da senhora, a forma como a senhora vê uma pessoa que está passando por uma dor, a forma que a senhora enxerga o próximo que está passando por um problema? Mudou a forma da senhora ver essa situação nas outras pessoas? Com certeza. Hoje, se eu puder ajudar quem estiver passando a situação que nem eu passei, ou outras diferentes, né? Porque cada um sofre um problema, eu quero ajudar. Porque eu sei que eu passei não foi fácil. E muitas pessoas me ajudou através de oração. Então, hoje a senhora vê que a senhora é uma mulher que, se a senhora souber de alguém que pedir ajuda, a senhora vai estar pronta para ajudar. Com certeza. Então, assim, querendo ou não, foi muita dor, mas que foi uma dor que não veio para a morte, não veio para derrubar. Veio para quê? Veio para que houvesse crescimento. E outra coisa que eu quero perguntar, em relação à fé da senhora. A senhora acha que depois que a senhora viveu tudo isso, que a senhora experimentou esse milagre de Deus, não, né? Foram 3 vezes que a senhora teve no fundo do poço, no vale, e que Deus ergueu a senhora, que Deus pegou na tua mão, segurou, vem cá, minha filha, que eu cuido de você, que sou eu quem te levanto, sou eu quem te sustento, sou eu quem te guardo, e eu estou aqui com você. Hoje, a fé da senhora aumentou ou diminuiu? Não, graças a Deus, aumentou. Eu cresci. A senhora cresceu espiritualmente? Graças a Deus. Eu cresci. E a senhora acha que o que a senhora viveu, como assim, eu estou perguntando isso para a senhora, porque eu sei que a senhora é uma mulher de intercessão e que Deus tem usado poderosamente. A senhora acha que a senhora ficou com mais autoridade diante de Deus? Sim. Para orar pelas pessoas? Sim, com certeza. A senhora recebeu de Deus algo que hoje a senhora tem, quando a senhora vai orar por uma pessoa que está passando por um problema assim, a senhora tem mais autoridade em profetizar, em falar que Deus faz, que é o nosso papel como intercessora, né? Ser ajudadora de outras pessoas. Então, na verdade, um problema que a senhora viveu, a senhora relata o quê? Que veio para crescimento, né? Eu creio que sim, porque Deus não dá nada a gente que aquilo que a gente não aguenta, né? Não. Eu acho que Ele fez eu ver isso para me ajudar alguém depois que vai precisar de mim, já precisou, gente que vai precisar ainda, e eu tenho experiência para contar, né? Exatamente. E hoje a senhora está ajudando, porque a senhora contar esse relato aqui e relatar tudo isso que a senhora viveu, para que outras pessoas possam ver e saber que Deus fez na vida da senhora. E não foi uma vez, só não. Foram 3 vezes. Então, algumas pessoas podem questionar assim, nossa, mas foram 3 vezes?
Sim, sim. E o nosso Deus, eu vejo isso assim, eu encaro da seguinte forma, que o nosso Deus ele é tremendo. Quantas vezes for necessário, ele vai cuidar de nós. Quantas vezes nós formos ao fundo do poço, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 5 ou pode ser 10, ele não desiste de nós. Por quê? Porque o seu amor é grande, o seu amor é incomparável, a sua bondade, a sua benignidade. Então ele vai estar sempre pronto. Não importa se vai ser uma, se vai ser duas ou se vão ser 3. E não quer dizer que a senhora viveu esses 3 momentos que está escape talvez de outra luta diferente, de amanhã ter outra luta, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Mas ele prometeu o quê? Que nós temos de bom ânimo, né? Que nós tenhamos bom ânimo e que ele estaria conosco. Com certeza. E ele está. Ele está conosco no dia da nossa alegria. Ele está conosco no dia negro, no dia escuro. Ele está conosco todos os dias e é ele quem cuida de nós. Então, assim, foi muito bom conversar com a irmã compartilhar essas experiências. E fica para as pessoas isso aqui. O que fortaleceu a fé da irmã, o que ajudou foi o quê? Foi oração, foi intercessão. Muita oração. Eu imagino que não foi pouca, oração, não. Muita oração mesmo. Muita oração, muita intercessão. Graças eu creio que muita gente deve ter feito jejum, Fez jejum, muita gente orou para mim aqui no estado, fora do estado. O meu irmão que está lá na Amazônia fez uma campanha de oração para mim. Entendeu? Graças a Deus. Então, assim, a senhora está de pé. Através da oração. Através da oração. Nós não devemos deixar a oração, porque a oração é a chave da vitória. Então, assim, para a gente finalizar, se a senhora puder, encontrar uma pessoa nessa situação, se for para a senhora dar um recado, falar algo para uma pessoa que está passando por uma depressão profunda, que está lá no fundo do poço, no vale, o que a senhora falaria para essa pessoa? Para ela não desistir, crer que Jesus faz milagre, para ela orar que Jesus tem a resposta para nós. Exatamente. Então, assim, para ela orar, para ela buscar ajuda dos amigos, né? Amigos, não ficar presa, porque se você ficar presa em algum lugar, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai mais para o fundo do poço. Você tem que conversar e pedir oração mesmo, não ter vergonha de pedir oração, não ter vergonha de contar o que Deus fez na sua vida, porque Deus faz milagre, que eu sou um milagre de Deus. Amém, amém, amém. E isso é motivo de nós sermos gratos a Deus, né? Muito. E é esse o objetivo, nós estamos aqui para compartilhar exatamente isso. O nome do nosso podcast é Pod Milagres e é justamente sobre isso. Pessoas, mulheres que foram agraciadas por milagres de Deus. Tiveram luta? Sim, como a senhora teve, muita luta. Passou pelo vale da sombra da morte, que ele teve dias de achar que ia morrer, mas está aqui como prova viva de que Deus faz para honra e glória do nome do Senhor. Deus fez na vida da senhora. E do mesmo jeito que Deus fez na vida da senhora, eu creio que Deus pode fazer na vida também daqueles que estão nos assistindo, que estão passando por uma situação dessa. Então, assim, nós estamos chegando ao final e eu sou muito grata pelo fato da senhora ter compartilhado isso aqui conosco. Eu conheço a irmã há muitos anos, mas confesso que não sabia, olha para você ver, gente, assim, de tantos detalhes, entendeu? E foi muito bom nós compartilharmos essas experiências, a senhora compartilhar com aqueles que vão ver e que eles possam entender e crer que Deus faz. Deus faz. Deus fez na vida da senhora e Deus vai fazer. Com certeza. Então, assim, para nós encerrarmos, eu quero deixar um recado que o dia mau, ele vai chegar para todos. Vai. Não sei de que forma, não sei como será, mas vai chegar. Se não chegou ainda na sua vida, vai chegar. E nesse momento, eu deixo um recado que é o Senhor. No dia mau é o Senhor. Só o Senhor mesmo. Só o Senhor. Só o Senhor. Nós temos o socorro do Senhor. Porque Ele é socorro bem presente no nosso momento de angústia. Verdade. E como a senhora é uma intercessora, uma mulher que ora, uma mulher de oração, para a gente poder finalizar,
eu queria pedir à irmã para fazer uma oração. Para Vamos fazer uma orar. oração, orar. E orar para aqueles que vão nos ver, para que Deus possa operar milagres na vida deles, que talvez alguém que vai nos ver esteja passando, a gente nem sabe quem vai ver, quantas pessoas vão ver, porque a gente não tem dimensão disso, mas a gente sabe que muitas pessoas vão ver. E eu creio que muitas pessoas que vão ver estão passando por uma situação assim, por um momento de dificuldade, estão passando por um vale. Então, que a senhora orasse por essas vidas, para que o Senhor possa fazer na vida delas da mesma forma que fez na vida da senhora. Vamos orar. Então, vamos orar? Vamos. Vamos orar, então vamos dar as mãos, vamos até ficar de pé. E a irmã ora para nós. Então vamos orar. E eu agradeço vocês também de me dar essa oportunidade de contar esse testemunho, porque há muito tempo eu tinha vontade de contar esse testemunho na igreja. Mas às vezes é muita coisa, a gente não tem tempo, né? Mas eu agradeço a Deus e vocês também. Então vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Jesus, eu estou grata ao Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, pela irmã Laninha me entrevistar aqui e os irmãos filmar nós aqui, Jesus, e passar nós aí, Senhor. Ó Deus, que esse testemunho meu sirva para muitas pessoas que estão passando pela causa que eu passei, mas que eles venham entender que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Jesus. Não há outro Deus a não ser o Senhor, Deus. Tem misericórdia das almas, aqueles que estão passando por luta, Jesus, como eu passei. Mas até que o Senhor tem me ajudado, eu venci, Jesus. Eles há de vencer também, Deus. Muito obrigada. Eu sou grata ao Senhor todos os dias da minha vida. Que aonde eu passar, Jesus, eu hei de falar do amor do Senhor. Que só o Senhor pode, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor cura, Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Jesus, e agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Pode Milagres e eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de poder conversar com essa serva do Senhor e por tudo aquilo que ela falou aqui, por todas as experiências que foram compartilhadas e que vidas sejam alcançadas através do testemunho da irmã Odília. Porque da mesma forma com que ela passou, o que ela passou, muitas pessoas podem estar passando. Mas como ela mesmo disse, Deus fez na vida dela e Deus pode fazer na sua vida também. E a palavra de Deus basta que nós precisamos crer, acreditar que Deus faz milagres, porque ela é a prova viva de que Deus faz. E eu quero lembrar a vocês que dos dias 13 a 16 de agosto vai estar acontecendo o nosso congresso da UFADBASF, o congresso da União Feminina da nossa igreja. O tema desse ano será Frutificando Milagres. E vão ser dias de bênção, dias de adoração, dias cheios da presença do Senhor, dia que a glória do Senhor vai ser manifestada em nosso meio. E eu creio que Deus vai fazer muita coisa no nosso meio. Então, você que está nos vendo, você é o nosso convidado. E que você convide mais alguém para estar aqui conosco, adorando e bendizendo o nome daquele que é santo, daquele que tudo pode, daquele que fez na vida dela e pode fazer na sua vida também. Basta você crer e buscar.